Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou o pastor Valberli Lima e quero desde já profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus derrame sobre você uma porção dobrada de graça e de poder nesta jornada espiritual. Antes de começarmos, permita-me perguntar: você acredita que há mistérios na Bíblia que ainda não compreendemos totalmente? Será que há revelações que poderiam transformar a forma como vemos a nossa caminhada cristã e até mesmo o mundo ao nosso redor? Quero que fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação que compartilharei aqui é a mais poderosa de todas. Mas antes de prosseguirmos, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Este conteúdo pode transformar vidas e com certeza há alguém precisando ouvir esta mensagem hoje. Que alegria poder compartilhar este momento com vocês. Eu sou o pastor Valberli Lima e hoje tenho uma mensagem especial que creio ser direcionada diretamente ao seu coração. Antes de mais nada, eu profetizo que a partir de agora, a sua vida será impactada pela palavra de Deus. Que os planos de Deus, que são perfeitos, comecem a se manifestar em sua vida de maneira poderosa e transformadora. Hoje vamos refletir sobre um tema profundo e necessário: o propósito novo que Deus tem para cada um de nós, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa passagem diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora pense comigo. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem em sua vida ou por que enfrentamos momentos difíceis, mesmo estando firmes na fé? Será que esses desafios fazem parte de algo maior, algo que vai além da nossa compreensão imediata? No vídeo de hoje, vamos explorar juntos o que significa viver segundo o propósito de Deus e como Ele usa todas as circunstâncias, até mesmo as mais dolorosas, para nos moldar e nos levar a um propósito novo e glorioso. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, quero pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no canal Reflexões Bíblicas, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas. Não perca a oportunidade de abençoar vidas com a palavra de Deus. O que significa um propósito novo? Para entendermos o que é esse propósito, precisamos lembrar que Deus é um Deus de ordem e propósito. Ele não faz nada por acaso. Desde a criação do mundo, tudo foi estabelecido com um objetivo claro. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, vemos que Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Isso mostra que desde o início, os planos de Deus são perfeitos. Mas quando olhamos para as nossas vidas, muitas vezes vemos caos, dor e incerteza. Será que isso significa que Deus nos abandonou ou que o propósito dele para nós falhou? A resposta é um sonoro não. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura que mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está trabalhando para o nosso bem. Deus age em todas as coisas. Aqui está um ponto que precisa ser bem compreendido. Quando Paulo escreve que Deus age em todas as coisas, ele não está dizendo que tudo o que acontece é bom. Sabemos que há dor, sofrimento e maldade no mundo. Porém, o que Paulo nos revela é que Deus tem o poder de pegar todas essas coisas e transformá-las em algo que contribua para o nosso bem e para a glória dele. Pense em José, no Antigo Testamento. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, escravizado no Egito e acusado injustamente por algo que não fez. Humanamente falando, parecia que o propósito de Deus para a vida dele estava sendo destruído. Mas no final da história,
Vemos José sendo elevado à posição de governador do Egito e sendo usado por Deus para salvar sua família e uma nação inteira da fome. José compreendeu isso quando declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Essa é a essência de Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus transforma o mal em bem. Ele não é surpreendido pelas circunstâncias. Ao contrário, Ele as usa para nos moldar e realizar seus planos. Chamados segundo o propósito de Deus. A segunda parte do versículo é igualmente importante. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem não se aplica a todos, mas sim àqueles que amam a Deus e foram chamados por Ele. Mas o que significa ser chamado por Deus? Significa que você foi escolhido para um propósito específico, único. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, nos diz que Deus conhecia Jeremias antes mesmo de ele ser formado no ventre de sua mãe e já tinha um plano para a vida dele. Da mesma forma, Deus tem um propósito para a sua vida, um plano que só você pode cumprir. E aqui está algo maravilhoso. O chamado de Deus é irrevogável. Não importa os erros que você tenha cometido, ou às vezes que você se desviou do caminho, Deus ainda tem um propósito para você. Como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Reflexão para a sua vida. Agora, eu quero que você pare por um momento e reflita. Você está vivendo segundo o propósito de Deus? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias e pelos desafios da vida? Lembre-se, Deus não está distante, alheio às suas lutas. Ele está presente, trabalhando nos bastidores da sua vida para cumprir aquilo que Ele planejou. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que isso não é o fim. Deus está usando essas dificuldades para te moldar, para te preparar para algo maior. Assim como o ouro é purificado no fogo, Deus está refinando você para que o propósito dele se cumpra em sua vida. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Eu estou comprometido com o propósito de Deus para a minha vida. O caminho para descobrir o propósito. Amados irmãos, que alegria poder continuar essa reflexão com vocês. Até aqui, vimos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Agora, vamos aprofundar ainda mais essa mensagem, explorando como podemos descobrir e viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Muitas pessoas vivem inquietas, buscando sentido para a vida. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber qual é o plano de Deus para mim? Como posso ter certeza de que estou no caminho certo? Quero compartilhar com você 3 passos fundamentais para discernir o propósito divino em sua vida. Primeiro, conheça a Deus e a sua palavra. Para entender o propósito de Deus, você precisa conhecê-lo profundamente. Não há como saber os planos de alguém se você não tem intimidade com essa pessoa. E o mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. A base para conhecer a Deus é a sua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. O salmista declara no Salmo 119, versículo 105, A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você se dedica à leitura e ao estudo da Bíblia, passa a entender os princípios que Deus estabeleceu para a vida e descobre as promessas dele para você. Além disso, é na oração que fortalecemos nosso relacionamento com Deus. Reserve momentos diários para buscar a presença dele, pedir sabedoria e discernimento. Lembre-se, Deus deseja se revelar a você. Como diz Tiago capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Segundo, submeta-se ao processo de Deus. Descobrir e viver o propósito de Deus não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, e muitas vezes esse processo envolve espera, desafios e até momentos de dor. Mas saiba que cada etapa desse processo tem um propósito maior. Olhemos para a vida de Davi. Antes de se tornar rei, Davi foi ungido por Samuel ainda jovem, mas levou anos até que ele de fato assumisse o trono. Durante esse tempo, ele enfrentou perseguições, dificuldades e incertezas. Mesmo assim, Davi permaneceu fiel a Deus e confiou no processo. Talvez você esteja em um momento de espera ou enfrentando provações. Quero te encorajar. Confie no Senhor. Ele está te preparando para algo maior. Como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Terceiro, sirva a Deus com fidelidade muitas vezes. O propósito de Deus para nossas vidas é revelado enquanto servimos. Quando nos colocamos à disposição para fazer a obra de Deus, Ele começa a abrir portas e a nos guiar para o lugar onde devemos estar. Pense no exemplo de Esther. Ela não sabia, desde o início, que seu propósito era salvar o povo de Israel, mas foi fiel em servir e obedecer a Deus. Quando chegou o momento crucial, ela compreendeu que tinha sido colocada naquela posição para um tempo como este. Esther, capítulo 4, versículo 14. Sirva onde você está agora, mesmo que pareça algo pequeno ou insignificante. Seja na sua igreja, na sua família ou no seu trabalho, faça tudo como se fosse para o Senhor. Como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Os obstáculos no caminho do propósito. Embora o propósito de Deus para nós seja maravilhoso, sabemos que o inimigo fará de tudo para nos desviar desse caminho. Ele usa distrações, desânimos e até mesmo as nossas próprias dúvidas para nos afastar do que Deus tem para nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus é maior que qualquer obstáculo. Se você se apegar a Ele, nenhum plano do inimigo poderá prevalecer contra a sua vida. Como está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Reflexão para o coração. Agora, quero que você pense. Você está disposto a passar pelo processo de Deus? Está preparado para confiar nele, mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo? Lembre-se, o propósito de Deus é sempre maior do que podemos imaginar. Ele não apenas quer te abençoar, mas também quer te usar para abençoar outras pessoas. Assim como José, Esther e tantos outros, Deus quer que você seja um instrumento dele neste mundo. Se você está comprometido em buscar e viver o propósito de Deus para a sua vida, escreva nos comentários. Eu confio no processo de Deus e aceito o seu propósito. O propósito em meio às adversidades. Amados irmãos, que alegria continuar essa jornada de reflexão com vocês. Até agora, falamos sobre como descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas e como podemos ser fiéis no processo. Mas hoje, vamos aprofundar ainda mais em um aspecto crucial: o propósito de Deus em meio às adversidades. Por que Deus permite dificuldades? Se há algo que é comum a todos os cristãos, é que em algum momento enfrentamos dificuldades, provações e até sofrimentos. Alguns podem até se questionar: se Deus tem um propósito para minha vida, por que estou passando por tudo isso? A verdade é que Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas Ele nos garante que Ele estará conosco em todos os momentos. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu lhes disse estas coisas para que, em mim, vocês tenham paz.
No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus, nós também enfrentamos desafios, mas o que nos diferencia é a certeza de que Deus pode usar até os momentos difíceis para cumprir seu propósito. A chave aqui é entender que mesmo nas adversidades, Deus está trabalhando. O exemplo de Paulo. Um dos maiores exemplos de como o propósito de Deus se revela em meio às dificuldades é a vida do apóstolo Paulo. Ele passou por inúmeras adversidades, prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 9, ele escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Paulo sabia que as tribulações não eram o fim, mas faziam parte de um processo divino. Ele continuava perseverando porque tinha uma visão clara de que Deus estava usando sua vida, suas dificuldades, para cumprir um propósito maior. E o mesmo se aplica a nós. O propósito de Deus nas adversidades. Quando passamos por tribulações, é natural questionarmos o propósito de Deus. Mas é importante lembrar que em Cristo até o sofrimento tem um sentido. O próprio Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, orou no jardim do Getsêmani dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus sabia que o sofrimento era necessário para cumprir o plano de salvação da humanidade. Da mesma forma, Deus pode usar os nossos momentos de dor para nos moldar, para nos aproximar mais dele e para que possamos testemunhar da sua fidelidade. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo nos ensina que as dificuldades produzem perseverança, caráter aprovado e esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque é em Cristo que ela se firma. Reflexão: o sofrimento como parte do propósito. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo a este vídeo e enfrentando dificuldades. Talvez você esteja passando por um momento de crise na saúde, nas finanças, ou até mesmo no relacionamento com pessoas próximas. Quero que saiba, Deus está usando essa situação para o seu propósito. A dor não é um sinal de que Deus se afastou de você. Ao contrário, ela pode ser uma oportunidade para que você experimente a fidelidade de Deus de uma forma mais profunda. O salmista diz no Salmo 34, versículo 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus não promete nos livrar da dor, mas Ele promete nos livrar de todas as aflições. Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o porquê. Transformação e testemunho. Algo poderoso acontece quando enfrentamos as adversidades com fé. Somos transformados. Nossos testes se tornam testemunhos. Lembre-se de que Deus quer usar as situações difíceis que você enfrenta para tocar a vida de outras pessoas. Quando você persevera em meio à tribulação, você está demonstrando que o poder de Deus é real e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Ou seja, o que Deus faz em nossa vida não é apenas para nós, mas também para que possamos abençoar os outros. Você não está sozinho em suas lutas. Deus está com você, e Ele quer que sua experiência de superação seja usada para trazer esperança a outros. A promessa do futuro glorioso. Eu sei que muitos de nós estamos aguardando o momento em que todas as nossas dificuldades acabarão.
Mas quero te lembrar que a Bíblia nos fala de um futuro glorioso em Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: "Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Os desafios que enfrentamos aqui são temporários, mas o propósito de Deus em nossas vidas é eterno. E no final, Ele nos levará para um lugar onde não haverá mais dor, choro ou sofrimento. Isso é uma promessa que podemos ter certeza. Reflexão para o coração. Agora eu quero te convidar a refletir. Você está vivendo suas adversidades com a confiança de que Deus está trabalhando nelas? Está disposto a permitir que Ele te transforme, te use e te leve a um propósito maior, mesmo no meio das dificuldades? Se você acredita que Deus tem um propósito para cada uma das suas tribulações, escreva nos comentários: "Eu confio no propósito de Deus em meio às minhas adversidades." Vivendo o propósito de Deus com plenitude e alegria. Amados irmãos, é com muita alegria que chegamos à última parte dessa jornada tão especial. Até agora, falamos sobre como Deus age em todas as coisas para o nosso bem, como descobrir o seu propósito e como Ele nos guia, mesmo nas dificuldades. Agora, chegamos a um ponto crucial: como viver o propósito de Deus de forma plena e com alegria. Porque no final, Deus não nos chama para uma vida de sofrimento constante, mas para uma vida abundante, cheia de seu amor, graça e bênçãos. A alegria de viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus não é algo que deve ser encarado com tristeza ou angústia, como se fosse uma carga pesada. Pelo contrário, viver em alinhamento com a vontade de Deus traz paz, realização e uma alegria indescritível. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa vida abundante é a que vem do cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Quando seguimos a direção que Ele nos dá, encontramos um prazer profundo em servir a Ele e aos outros. Você já experimentou essa alegria de fazer a vontade de Deus? Quando você coloca a confiança em Deus e segue o caminho que Ele preparou para você, algo dentro de você se alegra. Não estou dizendo que a vida será sempre fácil, mas quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo nas tribulações, encontramos forças para continuar e uma alegria que só Ele pode dar. Exemplo de Jesus: o propósito pleno. O maior exemplo de como viver o propósito de Deus com alegria é, sem dúvida, a vida de Jesus Cristo. Ele sabia que sua missão era sacrificar-se por nós para nos dar a salvação e a vida eterna. Mas apesar do sofrimento que ele enfrentaria, Jesus encontrou alegria em cumprir o propósito do Pai. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, lemos: "Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus." Jesus não ficou angustiado com o que estava por vir. Ele estava focado na alegria de ver a humanidade reconciliada com Deus. O mesmo se aplica a nós. Quando vivemos conforme o propósito divino, podemos experimentar a alegria que transcende qualquer circunstância, porque sabemos que estamos fazendo a vontade de nosso Pai Celestial. O propósito de Deus em cada área da nossa vida. Muitas vezes pensamos que o propósito de Deus está restrito a algo grande, como ser pastor, missionário ou líder em alguma área da igreja. No entanto, o propósito de Deus vai além disso. Ele se manifesta em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos, na maneira como lidamos com as dificuldades. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo nos ensina: "Portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus."
Ou seja, não importa o que você esteja fazendo, se você está fazendo com a intenção de honrar a Deus, você está cumprindo o propósito dele. Cada momento da nossa vida pode ser um reflexo da sua vontade, desde as pequenas tarefas até os grandes feitos. Você sabia que até nas situações mais cotidianas, Deus pode usá-lo? O modo como você age no seu trabalho, a forma como você cuida da sua família, o cuidado que você tem com seus amigos e até o seu comportamento no trânsito, tudo isso pode ser um reflexo do propósito de Deus. A vida cristã não é algo restrito à igreja. Ela permeia todos os aspectos da nossa existência. A importância de andar em obediência ao Senhor. Para viver plenamente o propósito de Deus, a obediência é essencial. Quando somos obedientes, Deus se revela mais a nós e o seu propósito se torna cada vez mais claro. A obediência nos coloca na posição correta para receber as bênçãos e orientações que Ele tem para nós. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, lemos que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta querer fazer grandes feitos para Deus se não estamos dispostos a obedecer às instruções simples que Ele nos dá no dia a dia. A obediência nos aproxima dele e nos permite caminhar no centro de sua vontade. O propósito de Deus é relacionamento. Em tudo o que falamos até agora, há algo que se destaca. O propósito de Deus para as nossas vidas é, acima de tudo, um chamado para um relacionamento profundo com Ele. Deus quer estar conosco em cada passo do caminho, não como um ser distante, mas como um Pai amoroso que caminha ao nosso lado. O maior propósito de nossa vida é conhecer a Deus e viver em íntima comunhão com Ele. O Senhor nos chama para uma vida de adoração, de diálogo constante, de dependência e confiança nele. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus nos ensina: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus e aos outros, estamos vivendo o propósito pelo qual fomos criados. Esse é o fim de todas as coisas, e é a maior alegria que podemos experimentar nesta vida. Conclusão: a promessa do cumprimento do propósito. Chegamos ao final dessa reflexão sobre o propósito de Deus para nossas vidas. O que eu quero que você leve com você, querido irmão, é que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Não importa onde você esteja agora, qual seja a sua luta ou os desafios que você enfrenta, o propósito dele para você não falhará. Lembre-se de que, enquanto você confia em Deus, Ele está trabalhando em tudo, guiando você para o seu plano perfeito. A vida pode não ser fácil, mas com Deus podemos viver com a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Agora, se você ainda não fez a sua entrega a Jesus, eu te convido a tomar essa decisão. Abra o seu coração para Ele e permita que Ele transforme sua vida. Não há melhor decisão do que viver para cumprir o propósito dele. Procure uma igreja perto de você para crescer na fé e caminhar junto com outros irmãos em Cristo. Reflexão final: se você se compromete a viver o propósito de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: eu estou vivendo para cumprir o propósito de Deus. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. Que você viva com alegria e plenitude o propósito que Ele tem para você. A paz do Senhor.